Olá, querido irmão, querida irmã. Alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você nesta oportunidade de culto ao Senhor. E neste tempo, no ensejo deste tempo que estamos vivendo, onde no Brasil e no mundo estamos passando, por momentos difíceis, eu gostaria de trazer a reflexão o texto de Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 3 da segunda carta, versículo de número 1, quando Paulo diz, a Timóteo as palavras seguintes: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe, porém, isto. Paulo, depois de alertar a Timóteo, escrevendo esta carta, a primeira e a segunda carta, e a carta que Paulo escreveu a Timóteo está entre as chamadas cartas pastorais, em que ouvimos dos apóstolos os conselhos para a vida pastoral da igreja. Então, Paulo está escrevendo ao seu amado filho Timóteo, chamado filho na fé. Agora, a esta altura, pastor, e segundo consta, ele pastoreava a região de Éfeso. E ali estava Timóteo, pastoreando a igreja e recebendo esta mensagem do apóstolo Paulo. Mensagem esta que ele recebeu do apóstolo, escrita lá pelos anos 68 da era cristã. E o tema deste capítulo é o bom combate. Ou seja, é o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor, preparado para o combate às trevas. Então, Paulo escreveu esta carta encorajando Timóteo para que ele pudesse ser um ministro fiel ao Senhor, encorajado a permanecer firme, encorajando Timóteo a permanecer amando a Jesus, encorajando a Timóteo a ser fiel na pregação da sã doutrina. E, ao mesmo tempo, nós vamos perceber Paulo escrevendo nestas cartas, e principalmente neste capítulo de número 3 da segunda carta, Paulo advertindo a evitar as crenças e práticas da impiedade, a fugir de qualquer coisa imoral. E além de alertas que Paulo faz a Timóteo, consequentemente à igreja do Senhor, quanto ao surgimento da apostasia, ou seja, o surgimento da negação da fé, movimento na direção de negar a fé cristã. E quando nós vivemos nestes nossos dias em que muitos valores espirituais têm sido distorcidos, nós podemos perceber exatamente este alerta que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, encaixando-se também nos dias em que estamos vivendo. E vamos perceber também Paulo falando de intensa perseguição. Perseguição à igreja do Senhor Jesus de todos os moldes, de todos os jeitos, apresentadas de todas as maneiras, na intenção de impedir o crescimento e o avanço da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E depois nós vamos perceber Paulo escrevendo a Timóteo, trazendo à igreja do Senhor apelos importantes, principalmente o apelo de que os crentes pudessem permanecer, preste atenção, permanecer, a ser perseverante, firmeza na fé, e que eles pudessem estar preparados
e buscasse os preparos necessários para terminar a corrida da fé, sendo uma igreja e crentes fortalecidos no Senhor. Portanto, irmãos queridos, algumas considerações deste texto que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo de número 3. Nós percebemos Paulo escrevendo a Timóteo e, naturalmente, para o nosso conhecimento também, enquanto crentes em Cristo Jesus deste tempo, que ao longo da história da igreja, nós podemos perceber na sua história tempos difíceis. Tempos difíceis que foram registrados e continuam presentes na história da igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja, de acordo com o seu tempo e história, e até que o Senhor Jesus volte, ela permanecerá em meio a tempos difíceis. Momentos em que o mundo, queridos irmãos, passa por conflitos. Momento em que o mundo passa pelos seus conflitos. A igreja está inserida neste contexto de um mundo em conflito. Espalhado, não importa qual a classe social, qual é a nação, a história de um povo ou de outro, os conflitos estão presentes. Contudo, queridos irmãos, os dias mostram, não é, que a passagem se cumpre dia após dia. A passagem de 2 Timóteo capítulo 3, chamados por alguns de tempos trabalhosos, por outros de tempos difíceis, que esta passagem de 2 Timóteo capítulo 3 se cumprem dia após dia na história da igreja. E ainda podemos perceber que os sinais se cumprem numa intensidade cada vez maior. A intensidade dos sinais estabelecidos pelo Senhor Jesus, confirmado pelos apóstolos, elas se apresentam cada vez numa intensidade maior, apontando para nós na direção do cumprimento da profecia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, o que podemos perceber é que os dias difíceis se apresentam. Os dias difíceis têm se apresentado ao longo da história da igreja e neste tempo. E Paulo coloca no capítulo de número 3 algumas coisas que nos faz perceber estes tempos difíceis. Amor das pessoas se esfriando. A palavra de Deus disse, o próprio Senhor Jesus disse, que ao final, nos tempos difíceis, a tendência seria o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade. Violência, abusos sexuais de menores. E com tristeza a gente pode perceber isto neste tempo. Embora hoje as autoridades elas buscam de alguma forma fazer com que a consciência humana seja aguçada para evitar que estas coisas aconteçam, mas ainda estão acontecendo. Haja vista nestes dias, não é? Em que os noticiários trouxeram para nós a experiência daquela família de uma menina de 10 anos de idade. A imoralidade
crescendo a cada dia de todas as formas. Não há mais respeito, não há mais consideração quanto ao horário, tempo, forma de se estampar a imoralidade, seja ela nos canais televisivos, seja ela nos canais da internet, nas redes sociais, ou até mesmo explícitos diante dos nossos olhos, na rua, nos lugares públicos, onde as pessoas não mais buscam um comportamento baseado no pudor, pelo menos. Então, o crescimento da imoralidade, pestilência, pandemia ou enfermidades, não é? Pandemia significando que é algo que assola o mundo inteiro. E epidemia, quando está localizado. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia. E os resultados estão aí. O mundo, cada vez mais, a caminho para o surto imoral, ou surto da sua moralidade. E, principalmente, o esquecimento de Deus. E para uma vida espiritual desprovida do conhecimento e da experiência da palavra. Portanto, irmãos amados, esta radiografia que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo de número 3, mostra-nos exatamente as características apresentadas neste tempo difícil. Neste tempo de apostasia, neste tempo onde pessoas se esquecem da fé, zombam da fé, neste tempo em que as pessoas se afastam da verdade. E Paulo, então, aponta aqui nos versos 2 a 9, capítulo 3 de 2 Timóteo, versos 2 a 9, ele faz uma relação de características que podemos identificar na vida de homens e mulheres, de pessoas, de gente, vivendo neste tempo difícil. Ele começa dizendo assim: os homens, é claro que ele coloca aqui de uma forma genérica, serão, aí olha, percebe a lista, egoístas, arrogantes, blasfemadores. Olha, irmãos, e quanta blasfêmia, né? Em relação ao nome de Deus. Quanta zombaria em relação ao nome de Deus. Em nome até da arte. Mas pura zombaria ao nome de Deus. Continua Paulo. Ingratas. Ingratidão. Irreverentes. A irreverência está presente neste tempo difícil. Desobedientes. Desobedientes. E Paulo chega a mesmo afirmar: desobediente aos pais. E como nós temos percebido, né, pais tristes, entristecidos diante da desobediência de seus filhos. Como é triste. E quando há desobediência aos pais, há desobediência também às autoridades, sejam elas pastorais ou governamentais. As pessoas não querem mais ouvir e obedecer. Característica deste tempo trabalhoso ou difícil. Caluniadores. Calúnias. Inimigos do bem. Cruéis.
cruéis. Quanta crueldade, né? Nesse tempo. Em todas as áreas. E pasme, até mesmo dentro dos movimentos cristãos, nós podemos ver algum tipo de crueldade. Atrevidos. Ou seja, não respeitam, ao desrespeito total. Atrevidos. Sem domínio próprio. Sem domínio próprio. Ou seja, as pessoas não mais se vigiam. Agora, queridos, Paulo quase que encerra esta lista dizendo assim: sabe por que tudo isto? Porque elas são inimigas de Deus. Por causa da sua inimizade a Deus. Estas são as várias características neste tempo difícil que estamos vivendo e percebendo. E por isso, o apelo que Paulo faz aos crentes é que estejam alertas e perseverantes diante desse tempo difícil que a gente pode perceber presente na história da igreja hoje, e cada uma da história passada passaram pelos seus tempos difíceis, e nas histórias futuras da igreja, a igreja também passará pelo seu tempo difícil, mas a palavra de Deus mostra que, em geral, as características são estas aqui. Podemos perceber aqui nos versos 10 até o verso de número 17, Paulo escrevendo a Timóteo para que ele pudesse ensinar aos irmãos da sua igreja, aos quais ele pastoreava, de que forma aqueles crentes poderiam suportar os tempos difíceis. De que maneira eles poderiam vencer estes tempos difíceis. E, naturalmente, a forma como Paulo apresenta aos irmãos da igreja que Timóteo pastoreava, ensinando-os de que forma eles poderiam suportar. Estes mesmos ensinos servem para a igreja ao longo da sua história, aos séculos passados e os presente e o futuro século. Crentes que moldam as suas vidas a partir do ensino da palavra de Deus, e especificamente hoje, neste texto, saberão viver e passar e vencer esses tempos difíceis. Percebe o que Paulo está dizendo para mim e para você entre os versos 10 e 17? Para suportar e vencer os dias difíceis, é preciso seguir o meu ensino, diz Paulo. É Paulo dizendo a Timóteo: segue aquilo que eu te ensinei. Segue o meu ensino. Seguir o bom procedimento cristão, de honrar a Deus, de culto, de servo. Seguir o propósito da vida cristã, guardar e seguir os propósitos de Deus para a sua vida cristã. Seguir confiante, com fé, a sua fé firmada na palavra de Deus. Seguir pacientemente, com longanimidade, suportando. A longanimidade e a paciência que Paulo trata ao escrever aqui, ele está dizendo, suportando esse tempo difícil. Amando a Deus, amando a igreja e amando uns aos outros. Perseverando na verdade. Perseverando na palavra de Deus, na verdade. Verdade que a gente conhece, que vem da palavra para as nossas vidas. Então,
alguns passos para serem seguidos, para que eu e você possamos vencer os tempos difíceis. Em segundo lugar, é preciso viver poderosamente a experiência de Jesus Cristo em nossas vidas. E viver a experiência de Cristo de forma piedosa, mostrando que realmente a sua vida é uma vida quebrantada diante do Senhor, submissa ao Senhor. Em terceiro, é perseverar naquilo que aprendeste. O que você recebeu desde o início, desde a sua meninice, Paulo dizendo a Timóteo, não é? Porque Timóteo foi criado na palavra de Deus, principalmente educado na vida cristã por duas mulheres. Mas duas mulheres que se tratavam da sua avó e da sua mãe. Fica bem claro. A avó e a mãe, Eunice e Lloyd, puderam orientar Timóteo na palavra de Deus. E por isso ele pôde, não é? Aprender a palavra. E Paulo aqui está dizendo para ele, olha, persevere naquilo que você aprendeu e ensine os crentes a perseverar. E nós também precisamos perseverar naquilo que temos aprendido. Você que aprendeu com seu pai, com a sua mãe, na igreja, com seus líderes, com seu pastor. Aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, não é? Aquilo que vem da palavra de Deus precisa ser perseverado, precisa ser guardado no seu coração, na sua vida, para que faça ou que tenha significado para você. Ainda, aqueles que querem passar por esse tempo difícil vitoriosos, precisam conhecer e observar as Sagradas Escrituras. Conhecer e observar. Conhecer significa fazer uso da palavra de Deus, ler a palavra, ter uma vida devocional de oração e de palavra. Conhecer os seus ensinos. Não ler apenas a Bíblia, mas estudar a Bíblia. E gravá-la no seu coração. E o versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo diz que essa escritura, ou seja, a palavra da verdade, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Deus é quem colocou no coração daqueles que deveriam escrever a sua palavra. Ela vem do Senhor. Ela é útil para o ensino, para o seu ensino, para o ensino de seus filhos, para o seu próprio ensino, para o ensino da igreja. É útil para o ensino. É útil para a restauração, aquelas características lá dos dias maus, dos dias difíceis, encontrada em homens que se deixam levar por esse tempo, poderão ser restaurados pela palavra. Porque esta é palavra também de restauração, de mudança. Aqueles que conhecem esta palavra e valorizam esta palavra nos seus corações, experimentam verdadeiras mudanças na presença do Senhor. É útil para educar e para também conhecermos a justiça. É útil para a educação cristã e para a prática da justiça. Então, amados irmãos, ser homem de Deus. E Paulo continua dizendo isto a Timóteo. Os homens de Deus, perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra,
vence os dias difíceis. Então, para vencer os dias difíceis, é necessário que você seja homem de Deus, servo de Deus, serva de Deus, perfeitos servos de Deus. Pastor, mas ninguém é perfeito. Sim, você tem razão. Mas quando a Bíblia fala de perfeito, ela fala do esforço que eu e você precisamos fazer para o aperfeiçoamento de nossas vidas cristãs, para que estejamos capacitados a vencer esse tempo difícil. Habilitados para toda boa obra, ou seja, para o desenvolvimento dos seus dons, das suas habilidades, da sua vida cristã, da obra da evangelização, da pregação, do testemunho, da fé, para toda boa obra. Os dias difíceis, ou tempos difíceis, ou dias trabalhosos, como você queira chamar. Portanto, irmãos, nós podemos perceber o seguinte, que esse dia, ou esses dias difíceis, ou tempos trabalhosos, são realidades na história da humanidade. Realidade na história da humanidade. Também na história da igreja e dos servos do Senhor. Realidade também na história da igreja e dos servos do Senhor. E isto não podemos, de forma alguma, ficar desapercebidos. Exatamente quando eu olho para a Bíblia e vejo Jesus orando, lá em João 17, quando ele diz, Senhor, eu não te rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eu não te rogo que os tire dessas circunstâncias, mas que o Senhor os livre dos resultados maléficos dessas circunstâncias, dos dias difíceis na vida dos crentes. Essa foi a oração de Jesus em João 17. Por mim, por você. E sem dúvida, esta oração ela há de ser verdadeira na sua vida e na minha vida, à medida que nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, confiemos no poder que o Senhor tem, não é? De nos livrar das circunstâncias ou dos resultados maléficos, melhor dizendo, desse tempo difícil. Mas, para isto, é necessário que minha vida e a sua vida, que nós sejamos homens e mulheres de Deus, comprometidos com a sua palavra, prontos para fazer a sua vontade. E nós vamos perceber, irmãos, e estamos percebendo, e profeticamente temos percebido, que esses dias difíceis vão se intensificando à medida em que os sinais se cumprem para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que tudo isto vai passar. Eu creio que as circunstâncias que estamos vivendo hão de passar. Mas olha, eu quero dizer para você algo que é necessário ser refletido. O que eu estou querendo dizer a você é que vai passar sim. E eu posso até ser um pouco mais enfático. Vai findar na vida dos salvos. Quando o Senhor Jesus os chamar para estar com Ele na eternidade. Portanto, irmãos, amados, queridos, é bem verdade que nós estamos vivendo um momento muito difícil hoje. É como eu já pude falar aqui, né, nos momentos de lições da Escola Bíblica Dominical,
nos estudos e pregações que tenho compartilhado com você, nenhum de nós esperava passar por esse instante, não é? As nossas agendas foram totalmente afetadas. 2020 vai ficar marcado na história de nossas vidas como um dos momentos mais difíceis que eu e você estamos passando, diante desta pandemia, dessa enfermidade que tomou conta do mundo todo, do Brasil, do nosso estado, pertinho de nós. Mas a verdade, queridos, é que nós queremos que isto passe, não é? Que a gente volte a estar junto na igreja, que a gente volte a poder se abraçar, a se cumprimentar, e que avós possam estar com seus netos despreocupados, e que a gente possa estar reunidos no santuário. Eu sei que por algum tempo, ainda com alguns critérios, esperamos por soluções, por uma vacina que está prometida. Quando virá, não sabemos. Alguns acham que logo, outros mais distantes. Mas a verdade é que há uma coisa que eu e você não podemos nos esquecer. É que Deus está no controle de todas estas coisas. Que Deus está na direção de todas estas coisas. Mas haverá um dia em que eu e você estaremos num lugar, você que já é salvo em Cristo, se você ainda não é, poderá, nesta oportunidade, permitir Deus falar ao seu coração e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, porque haverá um dia em que nós estaremos num lugar onde não haverá lágrima, dor, onde tudo isto vai passar de verdade. Há dias passados, um irmão nosso, Rafael Coutinho, ele compartilhou no YouTube um vídeo, uma letra muito importante de sua autoria, me parece que sim, mas ele também canta este hino, e o título do hino é Vai Passar. Ele fala deste momento que estamos vivendo e diz também daquilo que eu e você precisamos estar preparados para o dia em que vamos estar eternamente com o Senhor. Ele diz na letra deste hino que os dias são realmente difíceis, que essa pandemia, não é? Que está vivendo, que estamos diante dela, esta doença, que assola a humanidade. Mas esses dias difíceis servem para que aprendemos, para nosso aprendizado, até que possamos chegar lá, na eternidade. Lá onde não há dor, onde nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, não é? Vamos viver com o Senhor, onde as máscaras não esconderão mais o seu sorriso. Que coisa interessante, não é? Podemos caminhar com aquela máscara hoje e a gente pensar como isto pode acontecer. Há épocas atrás, nós vimos lá nos países asiáticos as pessoas com máscara e ficávamos pensando, mas por quê? Por que elas estão com aquelas máscaras, não é? E sabemos que era exatamente por causa de evitar doenças. E agora o mundo todo mascarado. Mas lá com o Senhor, as máscaras não esconderão mais os nossos sorrisos. Lá estaremos diante daquele que cura, daquele que tem a vacina para tratar a dor, aquele que é Espírito Consolador, aquele que é a resposta para todas as nossas ansiedades. Por isso,
Tenha fé, porque tudo vai passar. Lá onde não há dor, lá onde a lágrima não vai mais existir. Tenha fé, não tenha medo. Ele está cuidando de você. Ele, o Todo-Poderoso. Tenha fé, pois tudo isto vai passar. Portanto, irmãos, vai passar. Cremos que também este tempo que estamos vivendo vai passar. Mas passará definitivamente na vida dos salvos. Isto é uma realidade. E na vida do amigo, por quem, por acaso, encontrar-se com o Senhor Jesus. Então, se você, meu amigo, entregar a Jesus a sua vida, o seu coração, certamente tudo isto também vai passar. Eu quero compartilhar com você este hino lindo que o irmão Rafael gravou em vídeo e, sem dúvida, vai trazer para você uma mensagem que vai encorajá-lo a permanecer firme, entendendo que em Cristo Jesus temos a resposta e a solução para as nossas vidas. Vai passar. Rafael Coutinho. Em casa, longe de quem amamos, dias difíceis, esperando tudo passar. Penso no dia que tudo isso acabar. Como seremos? O que aprendemos? Como viveremos até chegar lá? Lá onde não haverá dor, lá viverei com meu Senhor, lá onde a lágrima não vai existir, máscaras não poderão esconder o meu sorrir. Deus é o remédio que precisamos, Ele é a cura que esperamos, a vacina pra tanta dor, Teu Espírito Consolador. Ele é resposta para tudo, solução pra todo mundo, a certeza que vai melhorar. Tenha fé, pois tudo isso vai passar. Lá onde não haverá dor, lá viverei com meu Senhor, lá onde a lágrima não vai existir, máscaras não poderão esconder o meu sorrir. Deus é o remédio que precisamos, Ele é a cura que esperamos, a vacina pra tanta dor, Teu Espírito Consolador. Ele é resposta para tudo, solução pra todo mundo, a certeza que vai melhorar. Tenha fé, pois tudo isso vai passar. Tenha fé, não tenha medo.
tenha medo, não. O Todo-Poderoso está cuidando de você. Deus é o remédio que precisamos, Ele é a cura que esperamos, a vacina pra tanta dor, teu Espírito Consolador. Ele é resposta para tudo, solução pra todo mundo, a certeza que vai melhorar. Tenha fé, pois tudo isso vai passar. Vai passar. Sim, vai passar. Se Jesus Cristo for Senhor e Salvador da nossa vida. E se você, meu irmão, com a sua vida cristã, estiver firmado na palavra de Deus e pronto para fazer a vontade do Senhor, certamente vai passar. Dias trabalhosos, uma realidade, mas Cristo está no controle de toda a nossa história e com Ele estaremos na eternidade, quando tudo isto vai passar. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã. A minha oração é que realmente a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração. É importante também informar aos irmãos e dar ciência aos irmãos que o irmão Rafael, ele foi um jovem aqui em nossa Igreja Batista Monte Verde, na sua meninice. Tive a oportunidade de batizá-lo e eu pedi a ele a oportunidade e o seu consentimento para compartilhar este hino. E por isso oro para que Deus também use a sua vida no dom, do serviço do Senhor através da música. Parabéns, meu irmão. Deus o abençoe. Querido irmão, querida irmã, vamos orar a Deus neste instante. Agradecer a Deus a sua palavra aos nossos corações e agradecemos ao Senhor a oportunidade de, mais uma vez, poder falar ao seu coração e compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado por nós. Obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que estamos passando por tempos difíceis nos nossos dias, mas o teu povo, ao longo da história da igreja, ao longo da história do teu povo, desde o passado, também puderam passar por tempos difíceis. Mas sabemos que o Senhor sempre esteve no controle da história da humanidade e especialmente na história do teu povo. E agora, Deus, queremos pedir por misericórdia do Senhor, que o Senhor cuide de nós neste momento difícil que passamos em nossa nação e nas nações ao redor do mundo. E que nós possamos ser confortados e encorajados a permanecer na fé, sabendo que tudo isto um dia vai passar, quando vamos nos encontrar com o Senhor e estar com o Senhor para toda a eternidade. Abençoe, ó Deus, a tua igreja que ouve a tua palavra neste momento. Abençoe, Senhor, todos aqueles que serão alcançados por esta palavra, que sejam encorajados a permanecer firme e confiantes no Senhor. Abençoa as famílias que sofrem diante das dificuldades deste tempo. Oramos agradecidos ao Senhor e confiando no teu amor, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até uma próxima oportunidade, compartilhando a palavra de Deus com você. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.